Senhor, me coloco aqui na Tua presença, como um canal da Tua presença nesse lugar, em nome de Jesus. Me ajude, Senhor, a caminhar a cada dia como um homem simples e humilde. Me ajude a ser um homem humilde, para que eu possa sempre ministrar a Tua palavra com o foco em não ser visto, mas em abençoar. E que cada pessoa nessa noite seja abençoada pela Tua palavra. É a Tua palavra que faz a diferença. É a Tua presença que faz a diferença. E que seja assim hoje. Clamamos por essa presença. Enche esse ambiente, Senhor. Enche esse ambiente da Tua presença. Tua doce presença é bem-vinda aqui. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Sua presença é real. Aqui neste lugar, Sua presença é real. Ela é real. Aqui neste lugar. Cante isso com fé, com seu coração. Sua presença é real. Sim, ela é real. Aqui neste lugar. Sua presença é real. Sim, é real. Aqui neste lugar. Oh. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei, então adorarei, então eu louvarei, oh, oh, então me renderei. Sim, totalmente a Ti, totalmente a Ti, totalmente a Ti. Se renda nessa noite ao Espírito Santo. Diga: eu estou aqui, Senhor, eu me entrego, eu me rendo para a Tua voz. Eu quero ouvir a Tua voz essa noite. Que o Senhor fale ao meu coração. Totalmente a Ti. Junto com os querubins cantamos Santo. Junto com os querubins cantamos Santo. Junto com os querubins cantamos Santo. Santo é o Senhor. Junto com os serafins cantamos Santo. Junto com os serafins cantamos Santo. Junto com os serafins cantamos Santo. Santo é o Senhor. Santo, e santo é o Senhor. Sim, santo é o Senhor. Santo,
e santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Este ambiente está cheio da sua glória. Santo é o Senhor. Ele é santo. Nossas famílias, nossas vidas estão cheias da sua glória. Cheias da sua glória, da sua presença. Nossos filhos, casamentos, tudo, nós estamos debaixo dessa presença e graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode agradecer a Deus por um momento. Obrigado porque eu estou na tua casa, porque eu posso te servir com a minha vida e minha família. Obrigado, Senhor. Obrigado. Gente, eu quero falar um pouco hoje sobre algo que eu penso ser muito importante para esse início de um novo ano. Eu quero falar um pouco sobre enfrentando o medo. Ou eu poderia dizer enfrentando os nossos medos. Olha para a pessoa perto de você e diz assim: que medo você precisa enfrentar? A palavra de Deus nos diz aqui em 2 Timóteo 1,7. Você pode abrir a sua Bíblia comigo. A segunda carta de Paulo para Timóteo. 2 Timóteo 1,7. Eu quero dizer para você que você precisa valorizar realmente a família que você tem. Eu me lembrei agora que o meu avô me consagrou a Deus no altar da igreja. Me levantou e me entregou nas mãos do Senhor. E hoje eu estou aqui servindo a Deus com a minha vida. Então valorize aquilo que seus pais, seus avós estão plantando na sua vida. E nós vamos ver um pouquinho mais disso aqui, quando Paulo fala com Timóteo, o relembrando sobre o que sua mãe e sua avó fizeram por ele. Mas nesse texto de 2 Timóteo 1,7, a Bíblia diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Dá para a gente colocar a versão no telão aí também? 2 Timóteo 1,7. Eu gostei muito dessa versão da NVI, que diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu gosto dessas palavras, principalmente da palavra equilíbrio. Nós vemos, meus irmãos, alguns pontos específicos aqui neste texto. Um deles é o medo, que claramente não nos foi dado por Deus. Uma das primeiras vezes que nós vemos alguém expressar medo é quando Caim mata Abel. Na verdade, a primeira vez que você vê a Bíblia falar de medo é quando Adão desobedece a Deus, come do fruto com a sua mulher e tem medo de se encontrar novamente com o Senhor, e eu vou mostrar isso para vocês depois. A segunda vez que você vê a Bíblia falando de medo é quando Caim mata Abel. Deus chega até ele e diz: cadê teu irmão? Porque a oferta de Abel havia sido recebida, a de Caim não. Preste atenção. E por causa disso, Caim, também por inveja, mata o próprio irmão Abel. Ele diz: eu não sei, Senhor. E Deus diz para Caim: o sangue do teu irmão está clamando da terra. E Deus então libera uma palavra de maldição sobre a vida de Caim. E diz para ele: você agora vai ficar vagando pela terra. E há uma versão que diz assim: Senhor, se eu vou ser um andarilho pela terra, Caim diz para Deus, então eu serei como um vagabundo. É essa palavra que ele usa. E numa tradução mais clara é isso que diz: eu serei um vagabundo e andarilho, por onde eu for me matarão. Ou seja, Caim expressa para Deus o quê? Eu estou com medo de morrer.
Eu penso que se eu for a algum lugar e me encontrarem e souberem da minha história, que eu matei meu próprio irmão, vão me matar também. Mas Deus então diz assim: fica tranquilo, vou colocar um sinal em você. E por onde você for, esse sinal vai impedir que alguém te mate. Eu quero dizer para você que o homem não foi criado para experimentar o medo. O homem não foi criado para viver uma vida de medo. O homem foi criado para viver a plenitude da presença de Deus. Só que por causa do pecado, da desobediência, o homem então se afasta dessa plenitude e se afasta dessa presença e experimenta o medo, a ponto realmente de ter a sua vida paralisada e de não desfrutar daquilo que Deus tem para ele. Esse texto fala de temor. O temor aqui realmente é relativo ao medo, não é aquele temor relativo a respeito. A palavra de Deus, ela nos fala de certos temores, temores que são bons. O homem que teme ao Senhor será abençoado. Isso está falando de honra, de respeito. Não está falando de medo, mas nesse texto, temor, espírito de temor, ele está falando realmente sobre medo. Também considerado uma espécie de medo. Esse texto também fala sobre fortaleza ou poder. Com o poder de Deus nós podemos vencer. Eu quero te dizer nessa noite que tem lutas que você pode vencer de maneira natural, mas tem outras que você só pode vencer acessando o sobrenatural. Você pode ter a família do seu lado, você pode ter amigos que te amam ao seu lado, mas tem lutas que você só vai vencer orando. Tem lutas que você só vai vencer no caminho do poder de Deus. E a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. Há um poder liberado sobre a minha vida e sobre a sua vida também. E com o poder de Deus é que nós podemos vencer, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. A palavra de Deus nos diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é só na força do seu braço, não é só na sua capacidade intelectual, não é só naquilo que você sabe. Tem coisas que você só pode acessar no sobrenatural. E a Bíblia fala de amor, porque poder sem amor é perigoso. Alguém poderoso que não ama pode se tornar alguém arrogante. Um patrão que não ama seus funcionários vai humilhá-los a vida inteira. Um líder, um chefe que não ama as pessoas que lidera, ele vai agir de maneira a apenas humilhar essas pessoas e extrair delas aquilo que ele quer para si. A Bíblia diz que Deus repreende como um pai aqueles a quem ele ama. Até a repreensão tem que ser desenvolvida em amor. A palavra do Senhor nos diz: quando você for corrigir alguém, corrija com espírito de brandura. Só que a Bíblia não está dizendo aquilo que a maioria de nós acreditou durante toda a vida. A Bíblia não está falando no original dessa palavra sobre doçura. Corrija com doçura. Corrija com tranquilidade. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo: corrija em amor. Não pensando no que aquela pessoa pode te dar em troca, mas pensando no crescimento pessoal dela. Como um pastor, porque abaixo de Deus eu sou a maior autoridade aqui nesta igreja. Se eu governo esta igreja achando que ela me pertence, se eu governo esta igreja achando que vocês são minha propriedade, então estarei governando com poder, mas não estarei governando com amor. E o equilíbrio, ele só vem quando o amor e o poder se juntam. A Bíblia nos fala sobre essa questão de poder e de sermos bem-sucedidos. E se você for exaltado, empoderado por Deus e colocado no lugar de influência, então se ponha no lugar de amor. Se você é pai, você entende o que eu digo muito bem. Porque quando um pai corrige um filho, ele corrige um filho desejando no seu coração: eu quero que você seja melhor que eu. Meu filho, eu estou corrigindo você para que você se torne alguém melhor que seu pai. Não erre onde eu errei.
Você não precisa cometer os mesmos erros que eu. Eu estou te ajudando para isso. Aprende. É amor. Isso é a correção com o espírito de brandura. E a Bíblia fala do equilíbrio, da moderação, que nós podemos interpretar também como conhecimento e sabedoria para viver uma vida equilibrada. Eu estou falando de equilíbrio e não de prudência exagerada. Tem muita gente que pensa tanto que nunca faz nada. Pensa e nunca vai para a parte prática da teoria. Temos que ser prudentes, meus irmãos. Mas pensar demais e ser prudentes exageradamente vai fazer com que você tenha uma vida de medos, uma vida em que você não acessa desafios, em que você não tem a coragem de enfrentar certas coisas da sua vida, e por isso você fica pensando: mas se eu casar, o que vai acontecer? Mas se eu entrar no ministério, o que vai acontecer? Você pensa tanto que nunca toma uma atitude e fica só no pensamento. Isso é prudência exagerada, não é equilíbrio. O equilíbrio te faz pensar, mas te faz agir. Em outras palavras, Deus não nos criou para sermos medrosos, mas poderosos, que amam e vivem com equilíbrio. Se você não sabe, essa palavra cristão é considerada na palavra, nós aprendemos pela Bíblia, cristãos. Cristãos significa pequenos cristos. E a Bíblia nos garante que nós podemos andar sobre essa terra representando Jesus. O que foi que Jesus disse? Ei, vocês poderão fazer coisas maiores do que eu fiz. Se vocês acessarem o sobrenatural, se vocês estiverem no centro da minha vontade, vocês poderão fazer coisas maiores do que as coisas que eu fiz. Isso é muito grave. Você dizer que pode fazer algo maior do que fez Jesus, isso é muito grave. Mas foi Ele mesmo que disse isso. Você pode. Você pode. E o apóstolo Paulo então escreve esta carta a Timóteo. Não se sabe exatamente o que estava acontecendo, mas era como se Paulo estivesse tentando tirar Timóteo de uma zona de estagnação. E se você continua lendo o texto, Paulo vai dizer para ele o seguinte: ei, Timóteo, te lembra do que você recebeu através da tua mãe Eunice e da tua avó Lóide. Olhe para mim aqui. Se lembre do que você recebeu através da tua mãe Eunice e da tua avó Lóide. Quem aqui teve uma avó assim que foi para você uma pessoa inesquecível, que marcou a sua vida de uma maneira especial? Eu tive essa avó. Eu vou perguntar mais uma vez, que eu descobri que aqui só funciona na segunda pergunta. Quem teve uma avó que influenciou a sua vida de maneira extraordinária, positiva? Não só uma avó, mas uma mãe. Você teve uma mãe extraordinária. E Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você teve uma avó extraordinária e uma mãe extraordinária. Então por que você está vivendo uma vida ordinária? E ele diz assim: Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. Se você olha para alguém e diz assim, reaviva, é porque, o que está acontecendo? Está morto, irmão. Ei, irmão, tu tem que orar mais, tem que ler mais a Bíblia. Você está muito assim, apagado, é porque a pessoa está apática. E é como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, há um potencial sobre a tua vida. Você recebeu algo de Deus. Você foi instruído por duas mulheres de valor, tua avó, tua mãe. Mas hoje você está tendo uma vida medíocre e estagnada. Muitos de nós estamos vivendo vidas espirituais assim, estagnadas. Somos cristãos que não conhecemos a Bíblia. Nós não conhecemos a palavra. Somos cristãos que nos movemos na carona da unção de alguém, mas não temos uma vida pessoal em desenvolvimento com Deus. E nós temos dois tipos de medo na vida específicos: o que nos protege e o que nos paralisa. Alguém aqui atravessa a rua sem olhar?
não ser que você seja uma pessoa totalmente desligada, eu não confio nem na faixa de pedestre. Quando eu vou atravessar, eu ponho meu pé e fico olhando ver se o carro vai parar mesmo. Tem gente que tem uma coragem, entrou na faixa, ele vai embora. Eu não tenho essa coragem. Então eu ponho meu pé e fico observando. Vi que eles pararam, eu vou. Tem medos que te protegem. Na verdade são receios protetores. Mas tem medos que te paralisam. Quer ver um medo? Um medo de avião. É aquela pessoa que tem dinheiro, pode viajar, mas nunca vai provar de férias extraordinárias em outro lugar porque tem medo de entrar num voo. Eu tenho um amigo que ele é grande, forte, aparentemente, mas o homem, quando falava em viajar de avião, ele tremia. E ele não gostava de viajar só, então chamava a gente para fazer companhia, a ponto de pagar a passagem de alguém para ir do lado dele. E aquele homem grande, forte, na hora que o voo ia decolar, segurava a minha mão e começava a suar e tremer. Dizia: ô irmão, não faz isso não, rapaz. E tremia. Jesus, me ajuda. O avião, quando estava lá em cima, que ele já estava, não é, no voo tal, pleno, ele se acalmava um pouco. Aí aquela coisa voltava quando ia aterrissar. Então ele começava a suar frio e gaguejar, porque o medo o paralisava. Mas ele estava enfrentando o seu medo. Ele estava enfrentando aquilo que o apavorava. Eu acho engraçado homens que têm medo de barata. Tem, irmão. Ou de aranha. Viu uma aranha, ele fica desesperado. Outro dia nós estávamos no retiro de pastores e na hora da pregação entra um morcego dando um voo rasante. Passou por cima da cabeça de tudo que é pastor e veio parar onde? Nas pernas da minha esposa. E aterrissou assim embaixo. Ela já levantou as pernas, foi uma coisa ninja. Assim, ó. E ficou com a perna tremendo para cima. Eu levantei e fui chutar o morcego. Mas ela ficou apavorada. Aí depois ela me confessou que o impulso dela foi soltar um grito bem alto. Só que nós estávamos com mais de 300 pastores do Maranhão, do Pará, Inglaterra, Portugal, de gente da Índia. Eu falei: graças a Deus você não gritou. Eu ia passar uma vergonha grande. Mas ela ficou assim, parada. E muitas vezes nós temos temores que nos paralisam. E eu quero te dizer que Deus não nos prometeu uma vida sem temores. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu venci, eu vou te ajudar a vencer. Deus não nos prometeu uma vida sem situações a serem vencidas. Deus nos prometeu que no meio das adversidades Ele estaria conosco e nunca nos abandonaria. É acessando a sua presença, é acessando o sobrenatural, é acessando a sua palavra. E alguns medos nos impedem de viver a plenitude do que Deus tem para nós. Pois há um perigo na zona de conforto. Há um perigo na acomodação do tempo. Tem pessoas que vão regredindo. É como aquela pessoa que tira a carteira de habilitação, sabe dirigir, mas com o tempo o medo a domina, ela vai deixando de dirigir, deixando, até o ponto que não dirige mais, tendo carteira de habilitação. Nós temos uma amiga portuguesa, ela era uma mulher muito rica, e junto com o marido viajaram o mundo juntos, o mundo. Viajaram, assim, muitos países, mas o marido dela faleceu. E depois que o marido dela faleceu, ela adquiriu uma série de medos, a ponto de nunca mais conseguir entrar num avião. Às vezes os medos vêm porque nós também passamos por traumas, dificuldades e experiências más na nossa vida. E pessoas têm se acomodado e se tornado aprisionadas pelo medo. A palavra de Deus nos diz, e esse é um dos textos que eu mais amo na Bíblia, Gálatas 5:1,
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Meu irmão, minha irmã, a liberdade já foi liberada sobre a sua vida na cruz do Calvário. Não volte a ser escravo. Não volte a se submeter e a se deixar ser aprisionado pelo medo. Não. Jesus tem uma vida para você livre. Uma vida abundante. Uma vida em que você vai poder provar da plenitude do que Ele tem planejado para você. Mas quais são as nossas atitudes diante do medo? Fugir é uma delas. Travar, paralisar é outra delas. Mas a terceira, que é a atitude que nós essa noite temos que ter, é lutar para vencer. Olha o irmão do seu lado e diga assim: lute. Você tem que lutar, não pare não. Muitos homens de Deus tiveram que vencer seus medos. E nós precisamos do poder de Deus e das atitudes certas para vencer agindo com fé e ousadia. 2 deles, Josué e Caleb, dos 12 espiões enviados por Moisés, foram os únicos 2, escute, que voltaram dizendo: vamos lutar e vamos tomar posse do que Deus nos deu. Abraão, Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Vai, Abraão, eu vou te fazer pai de nações, eu vou te abençoar muito, segue. Paulo e Silas na prisão, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, feridos, provavelmente com fome, com sede, a palavra de Deus diz que eles começaram a cantar hinos de louvor a Deus. Jonas, que foi enviado por Deus para a cidade de Nínive, mas fugiu para Tarsis, porque Nínive naquela época era considerada uma cidade onde os cristãos morriam, se tornavam mártires, martirizados. Então eu fico imaginando, poetizando um pensamento de Jonas, dizendo: como que eu vou para Nínive? Mataram um amigo meu, evangelista. Mataram alguém que se converteu comigo. Como que eu vou para Nínive? Vão me matar. Então ele foge. E a Bíblia diz que depois de 3 dias e 3 noites no estômago de um grande peixe, ele decide obedecer. Vai para Nínive. E aquela cidade inteira se converte ao Senhor. Davi, o medo paralisou o exército de Israel diante de Golias. Mas Davi se posicionou, venceu o medo e matou Golias, dando vitória ao seu povo. Meus queridos, não é fácil vencer o medo. Mas eu quero te dizer que isso é totalmente possível debaixo do poder de Deus. O medo tem o poder, como eu disse, de nos travar, de querer nos paralisar. Mas nós precisamos agir com fé. E nós precisamos então agir acreditando. A Bíblia diz que há um momento em que os discípulos estão no barco. Em que os discípulos estão ali e Jesus vem caminhando sobre as águas. E eles começam a ficar assustados. E eles dizem assim: é um fantasma que está vindo. Será que é um fantasma? Depois eles veem que é Jesus e Pedro diz assim: se és tu mesmo, Senhor, então me manda ir ter contigo. E a Bíblia diz então que Jesus diz: vem. Então Pedro começa a andar sobre as águas. Uma vez eu recebi uma brincadeira no meu WhatsApp de um homem que, fugindo de uma manada de touros, entrou num rio e ele correu uma parte da beirada do rio por cima das águas. Tem até um esporte que faz isso, eu não sei que nome tem. E aí no dizer, na legenda vinha assim: somente 2 homens andaram sobre as águas, Pedro e Evangivaldo, fugindo dos touros. Pedro foi o único dos 12 que experimentou, num ato de coragem, andar sobre as águas até Jesus. Mas a Bíblia diz que o vento sopra forte, e quando ele já está chegando, o seu medo o faz afundar. Quantas vezes nós também começamos uma vida corajosa com Deus? Eu vou evangelizar, eu vou pregar,
Agora sim minha família vai se converter. Mas com o tempo as circunstâncias da vida vão te massacrando. E você vai se tornando tão comum ou pior que as pessoas que te cercam. Cheia de temores, cheia de medos no seu coração. Imagine então o que acontece quando um líder ou um pai é tomado pelo medo. Nos tornamos pessoas tensas. Quantas vezes eu subi nesse púlpito tenso, perguntando para mim mesmo: será que vão gostar da minha pregação? Será que vão me aceitar? Quantas pessoas, por falta de aceitação na sua vida, têm medo de ser aceita pelos outros? É aquele namorado que finge ser o que não é para conquistar aquela moça. Eu quero te dizer, seja autêntico. Se seus amigos não te amarem por quem você é de verdade, então eles não são as pessoas certas para serem seus amigos. Não finja ser uma pessoa que você não é, porque você tem medo de não ser aceita. Porque você tem medo de não ser aceito pelos outros à sua volta. Então você finge ser alguém que não é, porque você quer ser amado. Seja autêntico, e as pessoas te amarão mesmo assim. Seja original. O medo nos impede de voar mais alto. Uma águia, meus irmãos, para dar o primeiro voo do penhasco, ela precisa enfrentar o seu medo. Você sabia que uma águia, numa certa altura da vida, ela tem duas escolhas: uma morte, a outra se renovar. Se ela escolhe se renovar, ela sobe ao mais alto de uma montanha, e lá ela arranca todas as unhas com o bico, uma por uma. Quando ela arranca todas as suas unhas, então ela bate o bico na rocha, até arrancar o bico do seu rosto. E ela bate. E ela fica ali muito tempo esperando que unhas novas cresçam e que um bico novo cresça. Porque o seu bico antigo já não dava para ela aquilo que ela necessitava para se alimentar. Suas garras já não eram tão fortes. Ou ela morre, ou ela se renova. O que nós vamos escolher? Lutar ou nos entregar diante dos nossos medos e temores. O medo nos faz querer controlar os resultados e possibilidades. Eu quero te dizer que Deus, e não nós, tem o controle do universo em suas mãos. Nós não temos o controle do universo nas nossas mãos. Olhe lá, que você não controla nem sua família. Tudo está no controle de Deus. Você tem que ser o melhor pai que você puder, mas quem controla mesmo a sua casa é o Senhor. O Po Yang-shu, construindo a igreja de Yoido, na Coreia do Sul, em Seul, ele tem problemas financeiros, ele não consegue levantar a construção, e ele diz: Deus, me perdoa, o culpado fui eu, que fiz um planejamento errado. Eu sou o culpado, Senhor. E Deus diz assim para ele: pô, quem é o presidente dessa igreja? Ele diz: eu, Senhor. Eu sou o presidente dessa igreja, a culpa é minha. Deus pergunta de novo: pô, quem é o presidente dessa igreja? Sou eu, Senhor. A culpa das coisas não estarem dando certo é minha. E ele pergunta de novo: pô, quem é o presidente dessa igreja? Ele entende: Senhor, o presidente desta igreja és tu. Tu és o presidente desta igreja. Tu tens o controle desta igreja, a noiva te pertence. Você, como chefe da sua casa, tem que dizer: Senhor, me ajude a ser um bom sacerdote, me ajude a ser um bom pai, um bom marido, mas o controle dessa família não está nas minhas mãos, está nas tuas. Quando você traz seus filhos ao altar e você os consagra, você está dizendo: Senhor, vou cuidar bem deles que são teus. Meus filhos são teus, eu vou cuidar bem deles. Eu vou ensiná-los mediante a tua palavra, mas eles te pertencem. A palavra fala que nós temos que agir por fé. Tem muito crente dizendo: eu vivo assim por fé. Eu não vou trabalhar porque Deus vai trazer comida até minha porta no final do mês. Isso não é agir por fé. Agir por fé é quando você faz a sua parte, crendo que Deus fará a parte dele. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Você está agindo, crendo em algo que você ainda não viu. Isso é viver por fé. E Deus tem nos chamado para vivermos assim, por fé. E a pergunta que eu tenho nessa noite é:
você está enfrentando algum tipo de medo na sua vida? Nós estamos diante de um novo ano e enfrentar os medos que temos não é uma questão de sobrevivência, é uma questão de vitória. Deus, meus irmãos, não nos chamou para termos uma sobrevida. Uma sobrevida não é vida, é uma vida distante do centro onde Deus te quer. Vocês se lembram do Michael Schumacher, campeão de Fórmula 1, que um dia esquiando e praticando o esporte que ele mais gostava nas horas vagas, esquiar no gelo, bate a cabeça numa pedra e se torna praticamente um vegetal, como a gente costuma falar. Um homem jovem, cheio de vida e de sucesso, mas que de repente passa a não viver, mas a sobreviver. O que ele vive hoje na verdade, uma sobrevida, não é uma vida plena. Você está aqui hoje, dentro das suas faculdades mentais, você está funcionando fisicamente bem, mas você pode estar tendo uma sobrevida espiritual. Você pode não ser alguém que está vivendo realmente o que Deus tem para você. Eu quero te dizer que isso não é teologia da prosperidade, isso é teologia da Bíblia. Tem gente que critica tanto todo mundo, que quando a gente começa a falar de vitória, ele diz, lá vem a teologia da prosperidade. Irmão, e nós vamos falar o quê? Só de desgraça? Só de luta? Só de problema? É como eu fazer um casamento e dizer, ei, vocês dois, segura firme, porque a coisa é ruim. Segura, olha, busca de Deus, porque casamento é um lugar de provação. O que esse casal vai sair de lá pensando? Uma motivação tremenda. Eu tenho que olhar e dizer, ei, no casamento a gente tem momentos tensos, mas eu quero te falar que não existe uma vida melhor do que ser bem casado. Você vai ser abençoado, Deus vai te dar vitória. Nós temos que pregar prosperidade, porque Deus é um Deus próspero. Jesus disse, eu vim para dar vida em abundância. É mais do que o suficiente. A Bíblia diz em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Olha as condicionantes, se você quiser. Não somos obrigados. Servir a Deus é uma escolha pessoal. Se você me ouvir, não é de escutar, é praticar o que você ouviu. Se você me ouvir e praticar, se você me obedecer, aí Deus faz uma promessa. Você vai comer o melhor desta terra. A Bíblia diz, o homem que teme ao Senhor, ele terá bens e riquezas na sua casa, e seus filhos serão poderosos sobre a terra. O melhor para a sua saúde, o melhor para a sua família, o melhor para as suas finanças, o melhor para as suas emoções, o melhor para a sua alma, corpo e espírito. Não é ausência de problema, não. É vitória no meio do problema. E nós temos que entender que o melhor de Deus, meus irmãos, está cada dia por vir sobre as nossas vidas. E as dificuldades que vierem, nós vamos enfrentá-las. E em nome de Jesus vamos vencê-las. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,16, portanto não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando. Quem aqui está se desgastando por fora? Você pode levantar a mão que você com certeza está. Com certeza você está. Quem diria que eu teria o queixo branco, a barba branca? Não é assim? Ó, tá branco. Mas Paulo diz, embora eu esteja me desgastando exteriormente, interiormente eu sou renovado a cada manhã, dia a dia, eu sou renovado em Cristo Jesus. Ele diz, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode ver,
mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são passageiros, ao passo que os que não vemos são eternos. Deus, na verdade, quer nos levar a provar do seu amor todos os dias da nossa vida, a ponto de vencermos os nossos desafios e medos. A palavra de Deus nos diz em 1 João 4,17, dessa forma: o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. No amor não existe medo, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor contido neste texto é um amor expresso que nos faz sentir seguros. É bom se sentir seguro. Sabe aquele filho que sobe aquele lugar alto e diz assim: eu vou pular, pai, vou pular. E se o pai estiver lá embaixo para agarrar, ele pula. Eu já experimentei momentos assim com meu filho. Vai naqueles igarapés, tem aquela parte mais alta, você fica lá embaixo e diz: vai lá, filho, pula. E ele diz assim: será, pai? Pode pular que eu te seguro. Pula. Aí ele vem. E quando ele pula, você está lá, o quê? Você agarra. Meu irmão, dali para frente o medo se foi. Ele vira o Shazam, irmão. Antigo, né, esse herói? Desculpa, foi o que me veio de repente. E ele sobe de novo e diz: agora eu vou. E vem, e se você não tem cuidado, depois ele vai querer pular sozinho, porque ele agora acha que pode. Porque o amor de Deus nos afirma. Se Deus disse para você: vai, você pode ir que Ele vai te respaldar. Mas se Ele disse: não vai, então obedeça, porque na obediência também Ele te respalda. A Bíblia diz em Romanos 8:31: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, a luta. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, como ovelhas para o matadouro. Mas ele diz: eu estou bem certo. Escute isso: eu estou bem certo. Paulo diz isso no meio da situação em que precisava vencer. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, ou seja, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus está sendo aperfeiçoado em nós. É uma caminhada, irmãos. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: você está numa caminhada. Outro dia, eu tive um sonho bastante interessante. Sonhei que eu estava sendo operado do coração. E no meu sonho eu estava em pé do lado da maca e ao mesmo tempo deitado com o peito aberto. O cirurgião olhou para mim e disse assim: Heber, tem algumas coisas no teu coração que não estão boas, eu vou precisar trocar. Eu dizia para ele: você pode fazer. Tem que trocar mesmo? Tem. Eu dizia: você pode. E ele começou a fazer a substituição de algumas, vamos dizer assim, peças do coração. E quando ele dizia assim: acabei, ele costurava o meu peito e eu levantava da maca. E me olhava no espelho e tinha uma cicatriz no peito. Eu acordei e disse: Deus, o que o Senhor está querendo falar comigo? E depois de um tempo o Espírito Santo falou ao meu coração: eu estou mudando algumas coisas dentro de você. Eu estou trocando algumas coisas dentro de você. Coração também é um símbolo da alma, dos pensamentos, da forma como você vê a vida.
Era como se Deus estivesse me falando: estou mudando a forma como você vê algumas coisas. Sabe, irmão, de verdade, depois desse dia eu senti algumas coisas mudarem dentro de mim, de verdade. Nós precisamos permitir que o amor de Deus nos mude, nos transforme. Não é só vir a um culto, é permitir que aquilo que você escuta aqui mude realmente a sua vida. Arrependimento também significa mudança de direção. Não é remorso, é aquilo que muda a rota da sua vida, o amor de Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor e o medo, meus irmãos, são inimigos. Esses dois sentimentos não aceitarão ocupar o mesmo lugar nos nossos corações. Mas o amor de Deus vem para lançar fora todo medo, para te trazer segurança, para te trazer paz. E nós vamos então vencer, crendo que Jesus já nos deu vitória. Entendendo que o medo sempre vai querer nos rondar, vai ficar nos rondando, mas o Senhor nosso Deus nos dará coragem e ousadia. Se você é tímido e diz assim: eu, pastor, não, eu tenho um talento, mas eu sou tão tímido. Você tem que vencer essa timidez para usar o talento que Deus te deu. E hoje nós vivemos um mundo assim de medos. É medo de um ataque terrorista. No Brasil nem tanto, mas na Europa você tem medo de sentar num café de rua e alguém sentar e explodir uma bomba do seu lado. De mandar o filho para a escola e de alguém entrar e metralhar todas as crianças que estão lá dentro. No Brasil nós já temos medo de sermos assaltados na rua, de andar com o celular, medo da morte, medo da vida. Outro dia eu estava vendo um pastor hispânico, Luiz Palau, um homem muito respeitado no mundo, 85 anos, dizendo assim no vídeo dele: queridos irmãos, eu tenho 85 anos, nunca fui internado no hospital, nunca tive problema nenhum de saúde, mas hoje eu venho pedir a oração de vocês, porque senti uma dor no peito e descobri que meus pulmões estão tomados por câncer. 85 anos. Eu estava na garagem lá de casa e quando eu assisti aquele vídeo eu chorei, pastor Iso, porque ele disse assim: orem por mim, porque eu gostaria de continuar pregando o evangelho ainda. Eu me sinto ainda forte para isso, mas se o Senhor quiser me levar, eu vou realizar um sonho de infância: ver Jesus face a face, ver os personagens bíblicos que eu amo e contemplar o meu amado. Eu me lembro do pastor e doutor Russell Shedd, numa de suas pregações, acho que com mais de 90 anos, ele parou, respirou fundo e disse: ah, se eu morresse agora, como seria bom encontrar o meu amado Rei Jesus. Tem tamanha coragem mediante a morte que dá vontade de dizer: morre logo, porque torna a coisa tão poética que dá vontade de dizer: vai logo, realiza teu sonho. Mas quantos de nós estamos cheios de medo da morte, medo de ir para o inferno, medo de ter filhos? Será que eu vou ser um bom pai? Medo de construir uma família, medo de casar. Tem gente com medo de casar, medo de assumir uma nova responsabilidade, medo de Deus, achando que Deus é um cara mau e castigador. Deus é justo, mas a Bíblia diz que Deus é amor. Medo de se doar mais e se envolver na igreja. Será que eu vou me decepcionar? Às vezes o medo é mais forte que o ID de Jesus, e as pessoas estão desobedecendo a Jesus por causa do seu medo. Medo de não ser aceito, medo de estar na presença de pessoas bem-sucedidas e se sentir menor que elas. Como, meus irmãos, nós podemos nos tornar livres assim? Eu estava com a minha esposa, íamos visitar uns pastores na Irlanda. As passagens já compradas. De repente esses pastores não puderam nos receber. E nós então ficamos numa situação difícil, porque tínhamos que ir para lá para voltar para casa. A passagem era por lá. E eu falei para minha esposa: nós vamos, não tem jeito, temos que ir. Não tem mais quem nos receba, mas a gente vai. Chegamos no aeroporto, passamos pela alfândega e observamos que
táxi e Uber era mais caro ainda que táxi. Táxi era um absurdo. Decidimos pegar um ônibus. Pegamos um ônibus. Eu disse para minha esposa dentro do ônibus: amor, eu sei que eu estou no ônibus certo. Isso eu sei. O problema agora é aonde descer. Qual é a parada para o lugar que nós vamos ficar hospedados? Quando eu terminei de falar, um casal estava atrás e disse assim: para onde vocês querem ir? Em português. Falei: olha, nós queremos ir para tal lugar e tal. Esse casal simpatizou tanto conosco, que eu creio no agir de Deus, que disse assim: não se preocupem, vamos levar vocês e vamos descer com vocês na parada que vocês têm que descer. Foi engraçado porque sentou um coreano assim na minha frente. Coreano, irmão, mesmo, sabe? Aquela cara assim de estrangeiro. E o cara ficava me olhando. De repente começa a conversar comigo em português. Um paulista. Rapaz, que coisa mais inusitada, né? Eu tomei um susto. Eu me assustei e disse assim: rapaz, eu pensei que tu era um coreano. Mas tu é brasileiro, sou paulista. E começamos a conversar e eles nos deram várias dicas de lugares para serem visitados. Mas sabe por que eu fui? Eu fui porque eu tinha um pouquinho de conhecimento sobre uma viagem internacional. Aquilo me deu coragem para enfrentar também o medo que se apresentava diante de mim. Eu quero te falar que você vai precisar se posicionar diante disso que está te afligindo. O Espírito Santo tem nos chamado hoje para uma vida interior com Deus. Nós estamos sendo chamados para ter uma vida interior na presença de Deus. Tem muita gente com a aparência de que é, mas não é. Deus está te chamando para ser de verdade um homem de Deus. Deus está te chamando verdadeiramente para ser uma mulher de Deus, para provar da sua presença. Não um cristão raso, mas um cristão profundo na presença de Deus. Os discípulos estavam com Jesus no barco e mesmo assim temeram as ondas. Às vezes Deus está conosco e mesmo assim nós não temos visto o que Ele pode fazer e tem feito. O medo, meus irmãos, é um estado emocional que surge em resposta à consciência diante de uma situação de eventual perigo. Pode também culminar em grande ansiedade ou fundamentada num receio existente. Você pode ficar alguém ansioso, cheio de temores, e isso está impedindo você de fluir. Como que você tem caminhado hoje? Eu quero te fazer essa pergunta. Você tem enfrentado? Eu me lembro quando eu fui doar sangue, e a moça olhou para mim e disse assim: mas o senhor é tão branquinho, nem parece que o senhor tem sangue. Eu tinha 15 quilos a menos do que eu tenho agora, e era mais branco do que eu sou hoje. Eu tenho andado muito de moto, então você pega sol, vai ficando um pouquinho melhor. E tinha um cara lá perto de mim, irmão, o homem era um brutamontes, cara forte. Sabe esse cara guerreiro? O cara quase nem encaixa na cadeira. E a mulher não fez as perguntas para ele, por quê? Não é? Aí veio me dar as instruções: se o senhor desmaiar, se o senhor de repente sentir que vai desmaiar, peça ajuda. Ela ficou bem atenciosa, com aquela agulha que parece um canudinho, né? Você consegue ver assim do outro lado. E aí eu sentei na cama, irmão, na cadeira. Ela deu uma deitada e ela vem com a agulha. Doeu. Depois disso, doei muitas e muitas outras vezes. Ao pessoal: cuidado que o sangue fica grosso. Ô irmão, pelo amor de Deus, não escuta tudo que dizem não, por favor. Se informe. E aí eu deitei e só lá, ó, naquela bombinha, né? E o sangue, 500 ml de sangue. Rapidinho. Pum, saiu. Aí ela tirou, já fui me levantando. Disse: ô senhor, calma. O senhor, calma, o senhor pode desmaiar. Não, estou me sentindo bem. E eu estava assim, seguro, né? Aí ela disse assim: olha, seu sangue é escuro, esse sangue é bom. A senhora vê, né? Aí, levantei, comecei a andar e observar, né? Falei: rapaz, será que eu vou desmaiar? Mas fiquei bom. E o cara grandão, fortão,
O homem chorou igual um bebê. E quando foi levantar da cama, pedindo ajuda e dizendo que a vista estava escura. Ou seja, a aparência de que era. Mas quem foi que saiu de bom? De corajoso. Fui eu, não dei trabalho para ninguém. Branquinho desse jeito, não dei trabalho nenhum. Eu quero te dizer que Deus tem te chamado mais do que ter uma aparência, para que você seja verdadeiramente aquilo que Ele espera de você. E para a gente terminar, eu quero te dizer que o que pode estar gerando medo na sua vida é pecado. Se você tem uma vida de pecado, isso realmente faz com que você não prove do que Deus quer fazer. Você precisa ter uma vida santa para acessar essa coragem diante de Deus. O pecado, a desobediência, isso nos afasta daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nós precisamos, meus irmãos, viver uma vida santa diante de Deus para acessarmos o que Ele tem para nós. Quando alguém se entrega ao pecado, ele perde o respaldo de Deus. Isso leva para uma vida de medos. Mas alguém dentro da igreja pode estar vivendo esses medos, porque precisa realmente se posicionar com coragem e dizer: eu vou vencer. Eu vou usar o talento que tenho, eu vou usar os dons que Deus me deu, e eu vou ser frutífero e abençoador no seu reino. O medo também pode vir através de experiências passadas negativas, como nós falamos. Eu quero te dizer que o passado não pode dirigir o teu futuro. Alguém que foi traído diz: será que eu confio de novo? Será que eu não serei traído outra vez? Você vai precisar se arriscar. Você vai precisar se lançar. Você vai precisar dar o passo adiante e confiar naquilo que Deus quer fazer naquela situação da sua vida. Não permita que as decepções do seu passado, que as lutas que você sofreu no passado dirijam o que Deus quer fazer no teu futuro. Seja curado hoje em nome de Jesus. Receba da liberdade que Jesus liberou na cruz do Calvário sobre a tua vida nessa noite, sobre o teu coração, sobre a tua mente, em nome de Jesus. Você é livre, você foi chamado para ser livre. E você tem um futuro brilhante nas mãos de Deus. Se queremos vencer o medo, temos que nos render completamente a Deus e confiar nele. É dizer: Deus, eu me entrego totalmente em tuas mãos, eu confio em ti. Tem uma canção do pastor Fred Arraes, que diz: eu não me moverei pelo que vejo, mas eu me moverei pelo que creio. É pelo que eu creio que eu vou me mover. E eu creio que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. O moço do profeta não estava vendo, mas ele disse: Efatá, Senhor, que abram-se seus olhos. Lá em 2 Reis 6, e ele viu carruagens e cavaleiros de fogo em volta do monte. E pensou: realmente, aqueles que estão a nosso favor são maiores do que estão contra nós. Temos que correr risco se quisermos avançar. Deus disse a Josué: ser forte e corajoso, não temas, não te apavores, porquanto Deus, o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Olha mais uma vez para a pessoa ao seu lado e diga assim: seja forte, seja corajoso, Deus é contigo, você vai vencer. Deus fala para Gideão: servo bom, valente. Ei, Gideão, você é um homem corajoso. E Gideão diz assim: eu, Senhor, mas sou o menor de todos. É você. Eu vou te usar, Gideão. Eu vou te fazer um homem vitorioso. Se quisermos vencer, temos que nos mover de acordo com a palavra de Deus. Aqueles homens jogaram a rede a noite inteira, não pescaram nada. Mas Jesus disse: joga do outro lado. Mas, Senhor, nós pescamos a noite inteira, não tem peixe. Faz de acordo com a minha palavra, você vai ver. Eles jogaram, eram tantos peixes que quase a rede se rompe, ou os barcos naufragam, por causa da quantidade de peixes. Mediante a palavra de Deus é que nós vamos nos mover. Quando confiamos em Deus e em sua palavra, acessamos um outro nível de fé e ousadia. Quando a confiança é baixa, a ansiedade geralmente se torna alta.
Eu estou terminando, meus irmãos. Eu falei para Deus e para mim mesmo no final de 2017. Eu disse: Senhor, não aceito mais viver uma vida ansiosa como pastor. Eu não aceito mais viver preocupado. Eu queria controlar tudo. Tudo. Eu ficava olhando para tudo na igreja. Eu ainda olho porque eu sou detalhista mesmo. Mas aquilo me consumia. Eu falei para Deus: Deus, isso vai mudar na minha vida. Eu quero andar confiando mais em Ti. Eu quero andar, Senhor, de maneira mais tranquila, com paz no meu coração, e liderar essa igreja na Tua graça. 2018, ano da graça de Deus. Meus irmãos, eu me posicionei e eu disse: Deus, me ajuda a ter uma vida diferente. É hora de você se posicionar também. Não permita que aquilo que te atormentou e te parou no ano passado continue te parando nesse ano e no ano seguinte. Se você está cansado dessa luta, a Bíblia diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha carga, e aprendei de mim. O Senhor diz: porque eu sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Eu falei: Deus, o dono da minha vida, da minha família, dessa igreja é o Senhor. O dono de tudo é o Senhor. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, dos que retrocedem, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu quero dizer para você, enquanto o mundo clama com medo, a Bíblia diz que a criação aguarda ardentemente, com a expectativa tremenda pela manifestação dos filhos de Deus. Os filhos da luz, aqueles que vão encorajar, aqueles que vão inspirar, aqueles que vão levar outros a serem livres. Paulo disse: não importa se na escassez ou na abundância, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você pode aplaudir a Jesus com toda a sua vida. Não podemos permitir que o medo nos tire a esperança de um futuro melhor. Pare de declarar desgraças na sua vida. A boca tem um poder em sua língua da morte e da vida. Jeremias 29:11, esse é o último texto que eu leio hoje, diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam ter. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus nos chamou para termos uma vida de superação, uma vida vitoriosa. Não para nos escondermos, para fugirmos, não. Nós vamos lutar e vamos ser abençoados. Você encontrou a pessoa certa, mas tem medo de casar. Em nome de Jesus, meu irmão. Você tem paz no coração, você ama essa pessoa, ela é uma pessoa de Deus. E você acredita que é a pessoa certa. Então, em nome de Jesus, repreende essa covardia do teu coração e case. Você que tem talentos tremendos, mas que fica dizendo: eu nunca vou subir num altar para pegar o violão e tocar diante de todo mundo. Manda o diabo para fora da tua vida. Eu repreendo em nome de Jesus. Se eu tenho um talento, eu vou servir a Deus com ele. Eu vou servir a Deus com ele. Para de criticar os pequenos que estão fazendo alguma coisa, e seja você uma resposta à nossa necessidade, à necessidade da igreja. Você tem talentos, você tem uma vida. Para de se omitir como pai, porque você acha que não vai ser um bom pai. Começa a corrigir teu filho, começa a ser exemplo para ele, vence teus medos e começa a ser alguém que faz a diferença na tua casa.
Se você tem medo de não ser aceito, vença isso, comece a ser você mesmo, diante dos seus amigos, diante da sua família. E você vai ver como Deus vai fazer você experimentar coisas tremendas.